Amor e ódio. Segunda parte. O acidente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Jesus Cristo, parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo 14. 1. Eram decorridos 3 anos desde o enlace das nobres casas de Lacordaire e de Soissons, solicitado por seus maiorais em ocasião melindrosa para a vida francesa, pois corria o ano de 1846 e nuvens obumbradas, ameaçadoras, auguravam dias dramáticos para o país, crises políticas decisivas. O senhor de Franceville regressara à pátria com a sua jovem esposa, que atingira então a fulgurância dos 20 anos. Durante este lapso de tempo, o novel casal não lograra quaisquer informes acerca do amigo d'Arbeville, o qual nem mesmo se dignara responder às reiteradas missivas que de Soissons, fiel à antiga fraternidade, lhe dirigia. Graças a tão providencial sucesso, as aflições se aquietaram no coração da jovem marquesa. As ânsias se recolheram, relegadas a uma resignação imposta pelo inevitável, como pela majestade do dever. Chegando a Paris, o casal de Soissons abriu sua sala sem mais delongas, participando Georges a seu antigo condiscípulo sem quaisquer constrangimentos o seu regresso e convidando-o para sua casa. Todavia, não logrando ainda assim a visita que tão grata lhe seria ao coração, dispôs-se de Franceville a procurá-lo em sua residência, certo de que algo de anormal se passava. Mas decepção chocante aguardava-o na rua de Lafayette, recebido com insólita cerimônia pela senhora de Saint-Pierre, a qual deixara a província para acompanhar o filho, que lhe reclamara assistência moral, foi por esta informado da ausência do marquês, de quem ela insofismavelmente evitava falar, e nem se desculpara em seu nome, nem prometera futuras visitas, ou convidara-o para a ceia, como em dias do pretérito. Retirou-se o esposo de Henriette, preocupadíssimo, sentindo o amargor de indefiníveis pressentimentos confranger-lhes as disposições do coração comumente serenas. Em vão obrigava-se a um cotejo de recordações no sentido de encontrar as razões das atitudes dos de Saint-Pierre. As divergências políticas com o senhor de Lacordaire, conforme esclarecera o próprio visconde de uma feita, se lhe afiguravam razão absurda para que o presenciava, pois que, quando muito, Gaston ser-lhe-ia franco, e se não mais desejasse frequentar-lhe o domicílio, evitando o visconde, ao menos recebê-lo-ia de boamente no seu, nada obstando ao prosseguimento das boas relações de outrora. Inconformado naquele dia, interrogou a esposa sobre se algo de mais grave se verificara entre o visconde e o marquês, que não as controvérsias políticas. A moça, colocada em situação delicadíssima, houve por bem afetar ignorância, recordando ademais a severa advertência do pai quanto às tais particularidades, aconselhando mesmo ao marido definitivo rompimento com o amigo de juventude, uma vez que ingrato não correspondia este às suas reiteradas demonstrações de apreço. Georges, no entanto, repelia a insinuação, desgostoso, reservando-se o direito de carinhosamente aguardar ensejo de reatar com aquele a saudosa intimidade. Evidente era, portanto, que o moço diplomata se conservava absolutamente ignorante dos acontecimentos anteriores ao seu consórcio, a respeito do amigo e daquela que se tornara sua esposa. Uma tarde, 6 meses após o regresso do jovem casal na escola de armas que visitavam,
A fim de conservar os conhecimentos atléticos em voga na época, D'Arbeville encontrou-se inesperadamente com Georges de Soissons. Dir-se-ia o choque formidável de duas centelhas do céu que se reunissem, finalmente para uma experiência arrojada à face de Deus. Sim, ali estavam, encarnando ambos o efeito de uma causa do pretérito. Ambos nobres, bons, leais, unidos por vínculos espirituais indestrutíveis. Mas agora entrariam numa liça para temerosas operosidades, onde as forças de ambos, todas as qualidades morais arregimentadas através das migrações planetárias, seriam postas à prova. Um deles, Gaston, lutaria para, da própria consciência, expurgar a infâmia de uma culpa vultuosa. Seria um resgate. O outro, Georges, inspirado no sublime sentimento do amor, levaria como ideal o auxílio à redenção de dois entes muito queridos ao seu coração. Seria uma missão. As efusões foram ruidosas por parte do jovem diplomata, cujo coração naturalmente se franqueara às alegrias do momento. D'Arbeville, porém, tolhido pela surpresa, manteve-se discreto, correspondendo com certo constrangimento às demonstrações jubilosas daquele que, sem o desejar, lhe destruíra a felicidade. Fez-se o inevitável entendimento. Jorge queixou-se ressentido, ademoestou o amigo, terminando por exortá-lo ao reatamento das antigas relações. Ofereceu-lhe os préstimos, abriu-lhes as portas do lar, falou-lhe da esposa a quem desejava apresentá-lo, aconselhou-o a imitá-lo com o matrimônio, suplicou-lhe esquecesse de Lacordaire, lembrando-se de que ele mesmo, Georges, é que era chefe em seus domínios. Por sua vez, Gaston desculpou-se, apresentando razões financeiras e políticas, trabalho excessivo, pois dedicava-se agora à literatura e à música com grande profundidade, a deveres absorventes da vida operosa que levava como homem de negócios que era no momento. Jantaram juntos e juntos também cearam, encantados por se terem reunidos, dizendo-se como outrora 1000 coisas agradáveis, satisfeitos, alegres, rindo-se por tudo como um par de namorados felizes, somente se separando alta noite, tendo o senhor de Soissons insistido para conduzir o amigo em sua própria carruagem até seu domicílio, prometendo-se, ao se despedirem, se visitarem e encontrarem muitas vezes. E só depois que se viu a sós em seus aposentos, pôde Gaston refletir, medindo serenamente a gravidade da descoberta que no recesso da própria alma fazia, que Georges ocupava em seu coração o mesmo lugar de outrora, a despeito de ser agora o marido de Henriette. Não obstante, as visitas de Gaston ao palácio de Soissons não se realizavam, para estranheza do moço marquês e alívio de sua esposa, que desejava evitar quanto possível o encontro com o antigo noivo, apenas se avistando os dois amigos de quando em quando pelos clubes, teatros e na escola de armas, locais a que Soissons se apresentava desacompanhado da esposa. Achavam-se os fatos nesta insustentável situação quando os senhores condes de A houveram por bem abrir as suas dependências para um brilhante festival em honra aos amigos e em regozijo pela entrada da primavera. Gaston d'Arbeville, acatado em seu meio social como artista emérito, vira-se procurado pela gentil condessa Jaqueline de A fim de programar os seus festejos, escrevendo peças e partituras, ensaiando bailarinos, desenhando cenários, etc. Encargos que o inspirado jovem desempenharia eficazmente, dada a vulgar cultura artística que possuía tão gentilmente solicitado,
Gaston não só aqueceu, como se esmerou no delicado labor, promovendo um recital a contento no qual ele próprio tomaria parte com a sua harpa e as peças de sua autoria, tão agradáveis sempre aos ouvidos dos circunstantes. A Marquesa de Soissons, depois de grande relutância, aquecera em acompanhar o marido aos anunciados festejos para os quais tinham recebido convite especial. Jorge entusiasmara-se pela criação do amigo e desde muitos dias tentava demover a esposa da resolução de deixar-se ficar em casa. Não poderás deixar de comparecer, minha querida, seria desconsideração com os senhores de A. Mas te afirmo que me sinto desinteressada por essa reunião, meu amigo. Ele, porém, entristecia-se, não se dando por vencido. És má, Henriette, e compreendo que folgas em contrariar-me. Jorge, peço-te, suplicava a tímida senhora, temendo justamente ver surgir o espectro do passado na pessoa do artista que era a maior atração para a reunião projetada. D'Arbeville de Saint-Pierre cantará peças novas e levará à cena bailados clássicos, uma comédia em versos, a qual, segundo afirma o conde, é o que de mais encantador poderíamos desejar. O marido venceu. O que Paris possuía de mais elegante e altamente colocado reuniu-se na noite festiva para a luxuosa recepção, e os salões dos condes de A, decorados com arte e feericamente iluminados, derramavam dos lustres de cristal suspensos do teto onda de luz irisada sobre o colo das damas ataviadas de flores e pedrarias. Perfume intenso e sugestivo saturava a atmosfera regurgitante daquele exagerado esplendor de que Paris sempre foi pródiga em apresentar. Envolvida em impecáveis trajes de musselinas brancas, de uma simplicidade sugestiva e encantadora, Henriette, cujos cabelos louros, marchetados de anéis, fulguravam em radiações singulares à luz dos lustres majestosos, dir-se-ia antes um ser alado, a que favores celestes permitissem a presença entre mortais. Jorge sentia-se orgulhoso da esposa, alvo de todas as atenções pela sua mirífica beleza, e nessa noite o sorriso habitual dos seus lábios desenhava-se com mais legítima satisfação. Aproximava-se a hora convencionada para o início da comédia escrita e musicada pelo Marquês de Saint-Pierre, o qual, no entanto, não se dignara aparecer ainda no salão de baile. Conservando um tom de elegância muito seu, Gaston só se apresentava às reuniões para que era convidado quando já estas iam a meio. Mau grado seu, presa de nervosismo inquietante, a formosa Marquesa de Soissons estremecia a cada novo anúncio do mordomo, apresentando os convivas que chegavam. Quisera ela saber, ausente desta festa suntuosa, o antigo noivo, mas certa de que forma alguma poderia lhe faltar as anunciadas apresentações, emocionava-se na expectativa atordoante. De súbito, do local onde se encontrava a formosa de Lacordaire, sentiu que todas as vibrações do seu coração estremeceram alvoroçadamente no anseio alucinador, provocando-lhe tão angustiante comoção que ela preferiria que as entranhas da terra se escancarassem a seus pés, a fim de arrebatá-la antes que permanecesse ali. O mestre de cerimônias pronunciara o nome de um conviva que acabara de chegar. E esse nome que ela julgara esquecido nos arquivos do coração, graças às imposições da razão, repercutiu com tão estrepitoso fragor pelas sensibilidades do seu ser, que a fez vacilar ao choque da emoção como se lhe faltassem os sentidos. O senhor Marquês d'Arbeville de Saint-Pierre.
Gaston fez sua entrada no salão, onde os pares descansavam de uma vibrante mazurca de Chopin, que a orquestra acabara de executar. Um murmúrio acolheu-o. A despeito de tudo, admiravam-no ainda, belo como um deus, altivo e nobre como um César, irradiando de sua personalidade irresistíveis simpatias. Todos os olhares atraiu naturalmente. Como presa de angustiante pesadelo que lhe estrangulasse as forças de reação, Henriette ouviu os comentários tecidos a respeito dele. Galhardo sempre, os anos não pesam sobre a sua mocidade. E conserva a costumeira elegância, apesar da ruína. É verdade, consta que está completamente arruinado. As negociações com os bancos agrícolas parece que vão fracassando por escassez de capital. E reduzem-no à necessidade de se valer da arte para viver. É pouco decente a nova profissão, e como a anterior, pouco aristocrática. A senhora de Soissons sentia-se sucumbida. A presença do antigo noivo impressionava-a mais do que ela própria o esperava. E tão desagradáveis comentários faziam-na perturbar-se ainda mais, ocasionando-lhe sofrimento. Uma contundente vontade de chorar oprimiu-lhe o seio. 2 lágrimas embaciaram a pureza de seus olhos. No entanto, Gaston parecia não haver notado a presença de sua antiga prometida. A naturalidade com que se atinha, a espontaneidade do sorriso e das atitudes convenceram a jovem marquesa de que realmente não fora notada. Georges, ausente da sala, ensejou-lhe olvidar a inconveniência de segui-lo com os olhos, para onde fosse, ou preocupar-se com as atitudes gentis mostradas diante das damas. A pobre moça afligiu-se. Seu seio arfava sob a inelutável decepção de não ser notada, ao passo que o despeito acendia-lhe alucinações no cérebro. As recordações surgiram em atropelo, revivencidas no âmago do coração. Reviu-se com ele a cata dos morangos pelos bosques perfumados de Saint-Croix. O balanço do parque, a primeira carícia de amor à beira do lago, os corredores do convento de Rouen, o adeus de Belleville. E agora ali estava ele novamente. Um abismo irremediável separava-os, porém. Oh, sim, ele devia odiá-la agora, e por isso não a via. Sequer não a queria ver, permanecendo de costas voltadas para ela. O certo, porém, era que a esposa de Georges enganava-se nas suposições que fazia. Gaston d'Arbeville não a odiava, amava-a. Ele a distinguira entre os reposteiros no momento preciso de sua chegada. Notara a ausência de Georges e a prudência ditara-lhe a atitude. Estremecera a sua alma, vibrar ao revê-la tão linda em seus vestidos níveos, notando-lhe o embaraço, a emoção penosa que sua presença lhe causava. Quisera arrojar-se aos seus pés e beijar-lhe a fímbria dos vestidos num supremo desafogo das dores que a mesma lhe causara. Sentia-se, no entanto, feliz, pois que ali estava ela, bem junto dele, e sua perturbação confessava-lhe que não o esquecera ainda. Que mais poderia desejar quem, como ele, resolvera o coração na miséria de um desconforto só comparável à desdita que o provocara? Entre mentes, Georges, que não dançava e por isso frequentemente se afastava do salão de baile, acabara de a este retornar a fim de ver a esposa e convidá-la ao buffet antes de iniciada a parte teatral. Ao cruzar a grande pista, porém, durante o intervalo que se seguiu, encontra-se de chofre com um amigo. — Gaston, apareceste enfim!
de Franceville, meu amigo. Apertaram-se as mãos, risonhos e amistosamente, e afastaram para um recanto sob os olhares pávidos de Henriette Flavie, que parecia vacilar. Conversaram durante alguns minutos, mas de súbito, como visionando por meio de pesadelo irremovível, a filha de Flávio Henri os vê de braço dado dirigindo-se para ela. Arregimentou então todo o valor de que era capaz. Levantou-se altivamente e, prometendo-se dominar as ferazes emoções que colidiam em seu íntimo, dispôs-se a enfrentar a situação com galhardia. Era tempo. Os dois homens se aproximaram e Jorges amavelmente falou enquanto ela própria preferiu fitar o marido. Trago-vos o meu melhor amigo, senhora, o Marquês d'Arbeville de Saint-Pierre, o mais belo homem da França e dos mais nobres, gentis homens com quem podereis hoje dançar. Deveis, porém, conhecer-vos. Fostes vizinhos na vossa pitoresca Normandia. Henriette estendeu a mão atenciosa enquanto, de Saint-Pierre, se curvou galantemente, osculando-a. Um escravo aos vossos pés, minha senhora, e que por muito feliz se daria se pudesse ter contado entre os amigos da vossa respeitável casa. Obrigada, senhor Marquês, tartamudeava, meio aterrada, a pobre moça, enquanto o esposo a contemplava risonho e bondoso. À minha casa serão sempre bem-vindos os amigos de meu marido. Falaram vagamente da Normandia, contrafeitos e suspensos por uma comoção penosa. Visível embaraço dificultava-lhes a conversa que se não animava, apesar dos esforços do senhor de Franceville, o qual, como sempre, atribuía o mal-estar à inimizade entre as casas de Lacordaire e de Saint-Pierre. A marquesa, porém, para quem o momento era insuportável, a pretexto de descansar, manifestou o desejo de afastar-se da sala. O marido acompanhou-a, arrastando consigo o amigo, a fim de juntos saborearem uma chávena de chá que restaurasse as forças da esposa. Jorges, em cuja mente jamais perpassara a ideia de que um romance de amor existira entre aquela que agora era sua esposa e seu amigo d'Arbeville, dir-se-ia empenhado, e realmente assim era, em firmar as relações desses dois entes queridos, colocados em sua romagem terrena para a significativa prova de comunhão com o dever. E assim foi que disse à sua mulher, quando findaram o chá, desejando patentear a consideração que lhe merecia o jovem artista daquela noite. Mais 3/4 de hora e se findarão as danças para nosso querido Marquês nos dedicar com a doçura inconfundível de sua arte. Opino para que vós, Marquesa, espereis as representações dançando esta mazurca, que se inicia com o meu caro d'Arbeville, cuja fama de bom dançarino já fez época. E virando-se para Gaston, Marquês, tende a bondade de oferecer o braço à senhora de Soissons, convidando-a para dançar? A ambos fora impossível a relutância. Dançaram. Gaston, o homem cujo caráter se domara à grande paixão que lhe inspirara essa mesma dama, a quem agora conduzia em um salão de baile, docemente presa em seus braços, o namorado ardente que fora a inconveniência de profanar com sua presença as abóbadas de um internato de moças, apenas para se permitir a glória de contemplar essa mesma dama, estão para ali, relegada em represália a ele próprio, e beijar-lhe à pressa os anéis louros da fronte. Gaston, que agora sentia a suave tepidez de seu corpo, abrasar-lhe o sangue das artérias, enquanto o perfume dos seus cabelos de seda lhe penetrava o olfato, atingindo-lhe os recônditos do ser para lhe causar inefável ventura, ao mesmo tempo que angustiante emoção.
Gaston, cujo coração amante sofrera as insídias de um perjúrio de amor e que agora, sem constrangimentos, poderia lançar em rosto da infiel a traição sofrida, vazando, nesse desafogo supremo, as imorredoras ardências do seu próprio coração, não proferiu sequer um monossílabo enquanto dançou com ela, volteando ao som da música de Chopin. A mais altiva e digna serenidade se impôs, o que a dama recebeu como indubitável indiferença. Certamente que, tendo-se assim tão próximo ao coração, sofria por lhe não poder declarar o quanto o amava ainda. Por certo que penoso e esmagador seria o esforço empreendido contra os próprios sentimentos para sustentar essa atitude. Que seu desejo seria arrebatá-la daquele local para envolvê-la nas arrebatadoras expressões da sua imensa saudade. Mas não se atrevia sequer a premir-lhe a mão com mais vigor. Não se permitia o balbúcio do mais singelo monossílabo. A orquestra silenciara os acordes mágicos. Os pares regressaram aos seus lugares. Impecável de maneiras, o divino Apolo reconduziu a dama para junto do esposo, osculou-lhe a destra e, proferindo corteses palavras de agradecimento, retirou-se a fim de iniciar as representações teatrais a seu cargo. Seu coração, porém, pulsava, precípite e consternado. Amo-a, meu Deus, ainda e sempre. Balbuciava para consigo mesmo, enquanto percorria as dependências que o levariam ao salão de espetáculos. Ai de mim, quisera odiá-la, Henriette, Henriette, e tu sofres, pobre menina, ao mesmo tempo que fazes a desventura de dois pobres homens que, no teu amor, encerraram a própria vida. E depois, submetido ao fio de dominantes recordações que afluíam angustiantes. Sim, era preciso que, com efeito, o inexplicável ódio de teu pai por mim fosse feroz e intransigente para que tudo isso viesse a acontecer. Quanto à senhora de Soissons, de nada mais se apercebeu no decorrer do suntuoso festival, senão da pessoa para ela, agora fria e enigmática, daquele que fora o sonho bem querido do seu coração.